Irmãos, vamos colocar de pé. Abra a sua Bíblia junto comigo, sem perda de tempo, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8. Nós estamos encerrando hoje uma série de sermões sobre a vida, sobre o encontro de Jesus com o gadareno, o endemoniado gadareno. Você está lá em Lucas capítulo 8, nós vamos ler apenas os versos 35 a 39. Lucas capítulo 8, verso 35 ao verso 39. Amém? Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. Verso de número 36. Algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios lhe pediu que deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Pode sentar, irmão. Deixa a Bíblia aberta nesse texto. Irmãos, eu e Eliane, nascemos na região oeste do estado do Rio Grande do Norte. As cidades de Mossoró e Caraúbas são cidades próximas, e essa grande região, a região oeste do estado, é a região, na nossa infância e adolescência, conhecida como a região de faroeste do nosso estado. Famílias que matavam famílias, e na minha adolescência, um desses homens, eles se destacavam. O nome desse homem era José Vantuil, apelidado de Vanzinho Carneiro. Embora esse nome soe doce, e no diminutivo, esse homem se tornou um dos homens mais cruéis e mais sanguinários da nossa região. Assaltante de carros fortes, assaltante de carretas e caminhões, e muitas vezes, quase na sua totalidade, assassinava suas vítimas, algumas vezes com requinte de crueldade. Um matador conhecido na nossa região, que criou uma mística na nossa idade, criou uma mística. Nós tínhamos medo de pegar as rodovias, porque o bando costumeiramente assaltava naqueles arredores. O novo cangaço começa na nossa região. Isso não é um orgulho, mas o novo cangaço começa lá. Esse homem, foi condenado a mais de 200 anos de cadeia. Uma das coisas que me ficou muito na minha mente foi quando ele foi assaltar a carga de uma carreta. E quando ele assaltou a carga e havia assassinado o carreteiro, ele percebeu que o filho do carreteiro estava lá por trás, na cama da carreta. Ele assassinou a criança e queimou os corpos sob pneus. Foi um crime chocante na nossa região. Ele foi condenado a muitos anos de cadeia, foi pego no estado do Ceará, processado, condenado, cumpria a pena a mais de 300 anos de cadeia na penitenciária de segurança máxima. E na minha juventude, esse homem se converteu. Chegou a notícia na nossa região que Vanzinho Carneiro havia se convertido. E com o passar do tempo, nós duvidávamos dessa conversão. Como é que um homem sanguinário, terrível, assustador,
incorporado pelo demônio. Poderia agora simplesmente dizer que tinha recebido Jesus. À época, nós novos decididos, o Senhor nos colocou depois de um ano para liderar os jovens. Nós fizemos uma cruzada e adivinha quem nós chamamos para cantar na cruzada e pregar? Vanzinho Carneiro. Aquele homem que criou aquela mística, eu precisava conversar com ele. Eu precisava entender o que realmente tinha acontecido com ele. E apertei a mão dele, Pai do Senhor, no dia. Depois do evento, nós tivemos um momento de jantar juntos. Apertei a mão dele, reconheço que a primeira coisa que quando eu apertei a mão dele foi de quantas vidas aquela mão não tinha tirado. E eu perguntei a ele: o Senhor não tem medo de subir em cima de um caminhão, de subir em cima de um palco, se tornar um alvo tão fácil para as pessoas que o Senhor já tirou a vida, familiares aqui, pessoas que as famílias ainda estão aqui perto, e a nossa região é um mata um, outro mata outro, tu mata outro, tu mata outro, e isso não acaba nunca. O Senhor não tem medo. A prova que pacificou meu coração da conversão dele foi o seguinte: eu tenho, mas Jesus me salvou numa cela de segurança máxima, onde nem carcereiros entravam. Eles colocavam a comida no início da cela e empurravam com um cabo de vassoura. Eu era tratado como um animal. Um dia, ao invés de ser o prato, o que veio até mim foi a Bíblia. E não sei por que eu comecei a ler aquela Bíblia. E naquela escuridão, daquela solitária, Jesus me visitou. E Jesus tirou todo o mal do meu coração e me deu a oportunidade de ter uma vida nova. Hoje eu sou casado, ele apontou para a esposa. Hoje eu tenho filho. Filha, eu nunca consegui isso. Não tem como eu pagar a Jesus o que Ele fez por mim, senão falar às pessoas o que Ele fez comigo. E para fazer isso eu tenho que subir em altares, eu tenho que subir em caminhões, eu tenho que subir em palcos. Se tiver que morrer, morrerei. Mas eu não deixarei de fazer aquilo que Deus fez comigo. Não deixarei de falar aquilo que Deus fez comigo. Isso foi chocante para mim. Foi chocante porque encaixava perfeitamente dentro do raciocínio que eu tinha de evangelho. Era como se a prova que eu esperasse da conversão genuína dele casasse com as convicções que eu tinha com o evangelho. O evangelho transforma. O evangelho muda. E John Stott, escrevendo o livro Discípulo Radical, ele diz que aquele que não é radical no sentido da palavra, ou seja, aquele que não abandona tudo por amor a Deus, é porque efetivamente nunca teve um encontro com Jesus. Porque o encontro com Jesus faz conosco o que fez com Isaías no capítulo 6. Ai de mim, porque os meus olhos viram o Senhor. A primeira coisa que o encontro com Cristo faz conosco é reconhecer a divindade, a santidade, a grandiosidade de Deus. A segunda coisa que o encontro promove em nós é o reconhecimento da nossa miséria. Porque Isaías diz no capítulo 6, ai de mim, que meus olhos viram o Senhor, e eu sou pecador. Meus lábios são impuros. Eu habito no meio de pessoas de impuros lábios. Ou seja, a primeira coisa que o encontro realiza, olhe para cá, é o reconhecimento da grandiosidade de Deus, da divindade de Deus, da soberania de Deus, da santidade de Deus. E a segunda coisa que o encontro promove é o reconhecimento da nossa miséria, aonde eu estava, quem eu era, o que estava acontecendo comigo, de onde Deus me tirou depois que eu me encontrei com Ele. Esses dois elementos se fundem e forjam o caráter de um discípulo radical, de um discípulo que muda radicalmente a sua essência. Quem está me entendendo até agora diz amém. Porque o texto que está diante de nós,
que nós já falamos diversas vezes. Se você não viu nos outros 2 domingos, aconselho você a procurar lá no YouTube, senão não vai dar tempo a gente terminar o sermão. Eu não posso revisar o sermão todo, porque já foram 2 domingos. Mas era um homem que a palavra que Lucas chega a dizer, que era um homem que foi dominado por espíritos imundos, que vivia uma vida de completa calamidade e destruição. E o texto que é nos apresentado por Lucas, depois do encontro com Jesus, apresenta esse homem sentado em perfeito juízo aos pés de Jesus, uma mudança tão radical que assustou as pessoas que conviviam com ele. Uma mudança tão poderosa que fez com que as pessoas tivessem medo de que Jesus estivesse com eles. Quem está me entendendo até agora diz amém. A potência desse encontro, a força desse encontro é tão poderosa que promove uma mudança radical. Uma mudança tão profunda que muda nossas convicções de uma maneira tão poderosa, olhe para cá, que o comportamento é só uma consequência daquilo que está dentro do nosso coração. Que as nossas mudanças, elas acontecem de uma forma tão poderosa por causa desse encontro. E a primeira coisa que esse encontro promove é a pacificação da alma. Lucas mostra que a alma desse homem, ela foi pacificada. Mas o que é uma alma atribulada? O que é uma alma de uma pessoa atribulada? Marcos capítulo 5, vamos lá comigo, irmãos? Abra sua Bíblia junto comigo. Marcos capítulo 5, Marcos também traça, na verdade, o perfil do que acontecia com esse homem. Capítulo 5, verso 1, verso 2. Ao desembarcar, veio ao seu encontro um homem possuído de um espírito imundo, que veio dos túmulos encontrar-se com Jesus. Vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque, tendo sido muitas vezes preso por correntes e cadeias, foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Ele continua, verso número 5, andava de dia e de noite, gritando por entre os túmulos, e pelos montes, ferindo-se com pedras. Uma alma atribulada é uma alma que não tem senso de lar. Ela não tem um ambiente no qual ela encontre descanso para a sua alma. Ela é uma alma desassossegada, não há sossego em nenhuma perspectiva dele. É aquela pessoa que não consegue ficar em paz em nenhum lugar. É aquela pessoa que ela está inquieta dentro de casa. Se ela está em casa, ela quer sair. Se ela está fora, ela quer ir para um lugar. Ela quer ir para um momento. Ela quer estar com pessoas. Ela procura um sossego para a alma que ela não tem, porque o afastamento de Deus gera desassossego. O texto chega a dizer que ele andava perambulando, gritando dia e noite, clamando dia e noite, no meio dos sepulcros. Imagine você, o que você faria se encontrasse uma cena dessa, hein? Você passando pelo cemitério de Santo Amaro, ali na lateral. Ei, irmão? Ei, você tem medo de alma, irmão? O que você faria se você encontrasse uma alma, irmão? Corria? Se encontrar uma alma, você prega para ela, irmão. Porque as únicas almas que estão são as almas perdidas do rebanho do Senhor. Essa alma que você acha que vai encontrar aí, já está reservada para o dia do juízo. Você não vai encontrar essa alma, não. Você pode encontrar uma alma que diga assim: perdeu. Dessa aí você tem que ter medo. Posso ouvir um amém? Gritando dia e noite nos sepulcros, clamando em alta voz nos sepulcros. Ou seja, uma alma desassossegada, uma alma que não tem lar, uma alma que não tem um senso onde ela possa de alguma maneira ter paz. Por isso que, versículo número 4, traça o perfil de uma pessoa violenta. Uma pessoa desassossegada é uma pessoa violenta. Ela é violenta por natureza. As pessoas que não têm Deus, as pessoas que estão em desassossego, que suas almas estão atribuladas, olhe para cá, elas são por definição almas violentas, truculentas. São almas perturbadas. O versículo que está diante de nós diz que as correntes iriam prendê-lo, mas ele não conseguia. Veja, Lucas traça o perfil de uma pessoa sem paz. É uma pessoa inquieta,
é uma pessoa angustiada. Você conhece pessoas assim? Eu já fui assim. Você não encontra paz, você não encontra sossego. Você procura paz na bebida, você procura paz em festa, você procura paz em amizade. Quando casar eu vou ter paz, quando eu tiver filho eu vou ter paz, quando eu tiver assim eu vou ter paz. E de degrau em degrau você vai buscando de alguma forma alguma coisa que possa suprir essa paz, e essa paz não vem. Nesse caso dele foi pior, porque ele foi mergulhando, sendo possesso por espíritos imundos. Mas o texto no versículo 5 de Marcos diz que ele feria, por isso que prendiam ele, e ele feria a si mesmo e aos outros. É o perfil de uma alma atribulada. Uma alma atribulada, ela é jogada para longe do convívio das pessoas. Sabe por quê? Porque ela se machuca e machuca quem está perto dela. Ela fere quem está perto dela. Quantas vezes você não feriu? Quando sua alma está atribulada, você fere com palavras, você fere pessoas, você afasta pessoas que lhe amam. Quem está me entendendo até agora diz amém. É a síntese de uma alma atribulada, a síntese de uma alma angustiada. E a gente convive com pessoas assim. A gente convive com pessoas amarguradas, atormentadas, que elas não têm paz, que muitas dessas pessoas, elas estão nas igrejas. Por isso que algumas pessoas se machucam na igreja. O evangelho machuca a gente. Igreja nenhuma machuca. Quem machuca são pessoas atormentadas que estão nas naves das igrejas, na convivência das igrejas. São pessoas sem paz, são pessoas sem senso de lar, de sossego. E elas ferem, porque, olha para cá, levantar a mão, vir no corredor, descer as águas, ter carteira de membro, não define você como uma pessoa que tem paz. Talvez aí agora, você me ouvindo, você defina-se como uma pessoa sem paz. Eu conheço pessoas na igreja, convivendo com elas, que elas não têm sossego. Elas estão fazendo uma coisa, elas acham que o muito fazer vai trazer paz para elas, mas não vai. Quem está me entendendo até agora diz amém, irmão. Esse encontro com Cristo, ele pacifica a nossa alma. Ele traz paz para a nossa alma. O texto sagrado fala, os evangelistas falam, que Judas ficou tão atormentado quando se distanciou de Jesus, ele não suportou a angústia e ele foi se enforcar. Então essa angústia, olhe para cá, não despreze o desassossego que você sinta às vezes. Toda vez que você se sentir desassossegado, angustiado, aperreado, pare e tenha um momento com Deus para pacificar a sua alma. A primeira coisa que a gente conversa com os irmãos chegam, está assim, eu digo, olha, você tem que aprender a pacificar a sua alma, pacifique a alma, acalme a sua alma. A alma não fica agitada? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? É só a minha? Eu tenho coisa que eu quero resolver, tem coisa que eu quero ir, tem coisa que eu... calma. Não dá. Vá devagar. Acontece coisa lá, não, vamos lá para Mossoró. Vamos resolver as coisas que estão acontecendo. Calma. Pacifica o seu coração. A pacificação, olhe para cá, quanto mais perto de Deus, mais sentado, em perfeito juízo e bem vestido, a gente está. Aperreado, descabelado. Essa alma desassossegada leva você a tomar decisões errôneas. Quando ele está próximo de Jesus, o que é que assusta, irmão? Olhe para cá. Ele está sempre... Irmão, o cara vivia tocando terror, quebrando tudo, virando tudo. Coloca ele lá para morar com os mortos, nos sepulcros. Ele está sentadinho, vestido, ouvindo Jesus falar. Só Deus traz paz ao coração atormentado. Entenda isso. Eu compartilhei por duas oportunidades essa semana, João capítulo 14, verso 27. Compartilhei com os irmãos aqui na oração e compartilhei com os homens no Edificai que nós tivemos lá em Boa Viagem. João 14, verso 27, o Senhor Jesus disse: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Ok? Quem está me entendendo diz amém.
A definição de João 14, 27 é muito simples. Ele diz: eu dou a paz a vocês. Quem pode dizer amém? Eu dou a minha paz a você, mas tem um problema. A paz que eu dou não é a paz que o mundo dá. E muitos de nós crescemos com a definição de que essa paz que nós buscamos achá-la é a paz que o mundo dá. Qual é a paz que o mundo dá que inconscientemente nós absorvemos? Nós vamos para um lugar para ter paz. Nós achamos que um lugar vai promover paz no nosso coração, sim ou não? Você está atribulado, eu vou sair daqui para ter um pouquinho de paz. Eu vou para aquele lugar ali, eu vou para uma praia, eu vou para uma montanha, por quê? Porque eu quero ter um momento de paz. A paz que o mundo dá, ela é circunstancial. O que é uma paz circunstancial? Você só está em paz quando tudo está bem. Quando tudo está bem, irmão, eu estou em paz. Não mexa comigo não, que eu estou em paz. Não é assim, sim ou não, irmão? Posso ouvir um amém, irmãos? A paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é quando você conquista seus projetos. A paz que o mundo dá é a ausência de doença. A paz que o mundo dá é a ausência de problema. Esta paz está no nosso imaginário e nós achamos que nós conseguimos conquistar essa paz. Só que deixa eu dizer uma coisa para você: você nunca vai conquistar essa paz. Sabe por quê? Porque muitas das circunstâncias que roubam a nossa paz, elas são alheias às nossas forças. Algumas coisas acontecem, nós não fazemos por acontecer, elas simplesmente acontecem. Coisas ruins acontecem conosco, pessoas vão lhe odiar sem nenhum motivo, pessoas não vão gostar de você por alguma coisa, e olhe para cá, você sempre estará diante de um problema. Seja pequeno, a gente já falou isso na igreja várias vezes, posso ouvir um amém? Seja pequeno, seja grande. Numa escala de 0 a 10, você sempre terá problema. É um menino que está doente, é alguma coisa que aconteceu em casa, isso não são os problemas pequenos. Uma dificuldade que você tem no trabalho, um filho do cão que está perseguindo você no trabalho, o vizinho que está botando brega alto para você ouvir. É um problema. É um problema ou não é um problema? Sim ou não? A meta que você tem que bater, o chefe atribulado está dizendo que você tem que bater a meta, as coisas que tem que acontecer. Alguém no trabalho que está dando dificuldade, você tem que colocar para fora, se você é chefe de setor, enfim, você sempre terá um problema. Então você nunca vai ter paz. Quando Jesus diz, olhe para cá, João 14, Jesus está na ceia, olhe para cá, se concentre em mim, não vou não. Alguns irmãos já. Jesus está dizendo aqui, olhe para cá, não, a minha paz vos dou, em João 14, é a ceia. Quando eles saírem dali, Jesus será preso, Jesus será torturado, Jesus será crucificado e morrerá na frente dos olhos dele. Mas Jesus diz, eu estou dando a vocês a minha. Então a paz de Cristo não é circunstancial. A paz de Cristo não depende das circunstâncias lá de fora. A paz de Cristo, ela vem de dentro para fora. Ela é blindada pela sua confiança na promessa de Deus em suas convicções. Por isso que só tem paz quem confia. O pau está quebrando, você diz assim, Jesus disse que ia ser assim. O pau está quebrando, Jesus estará comigo todos os dias. As coisas estão acontecendo e a sua mente está pacificada. Aleluia! Paz não é ausência de crise, paz é confiança no meio da crise. É confiar no meio da tribulação, é confiar no meio da tempestade, é o Senhor dizer a você, você vai chegar do outro lado e você saber que vai, mesmo que o barco sacuda, mesmo que o barco tore no meio, Ele vai dar um jeito de você chegar no outro lado, aí você fica em paz. Quando você confia na soberania, você vive uma vida de paz. Posso ouvir um amém? Paulo está condenado, está condenado por Roma, aguardando o momento de ser morto. Quando Paulo escreve Filipenses, ele está preso, sentenciado, esperando o momento de ser morto. Olhe para cá. E os romanos não decretaram uma data na qual Paulo seria morto. Então Paulo poderia ser morto depois da data que foi falado, a qualquer dia. Imagine, você esperando todo dia ser morto.
A expectativa da morte, todos os dias. Não foi hoje, pode ser amanhã. Não foi hoje, pode ser amanhã. Eles fizeram isso com Paulo. Mas sabe o que Paulo escreve aos Filipenses? No capítulo 4, versículo de número 7. E a paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Estava em paz? Paulo estava em paz? O gadareno ficou em paz, porque o encontro com Jesus produz paz. Mas não é esse encontro Nutella que estão falando aí, não. Não é esse encontro que as pessoas falam que, Jesus, Jesus. Não é só falar Jesus, não. É um encontro que produz mudanças efetivas de convicção. Eu confio em Cristo. Eu confio em Cristo. Eu estou aqui hoje porque eu confio em Cristo. Eu confio em Jesus, independente, irmão, eu sei que é difícil dizer isso, mas independente muitas vezes do que aconteça ao largo, porque Ele está no controle de todas as situações. Ei, olhe para cá, o encontro com Deus produz paz. Então olhe para cá, a paz, Agostinho dizia, procurei em todos os lugares a paz que já estava no meu coração. A paz já está aí no seu coração. A paz de Cristo. Será que Cristo mentiria? Será que Cristo prometeria uma coisa e não cumpriria? Não, e por isso tanto ele diz, a minha paz eu vos dou. Ele já deu a paz a nós. Quando você tem um encontro com Cristo, seu coração é pacificado. Não, seu coração faz isso, ó. Às vezes, depois de algum tempo, que nós teimamos em ser carnais, nos distanciamos um pouco de Deus, olhe para cá, racionalizamos a fé, aí a nossa confiança é abalada em Deus. Quanto mais próximo a Cristo, mais o juízo é perfeito, mais o seu coração está em paz. Por isso, quer paz? Assente-se ao trono de Cristo. Assente-se ao trono de Cristo na oração. Assente-se ao trono de Cristo na adoração. Assente-se ao trono de Cristo adorando a sua soberania. Vai ser do jeito que Deus quer, aconteça o que acontecer. Posso dizer um amém, irmãos? Jesus é o único que pode dar paz à alma. Sem Ele, a alma vive vagando, buscando apenas o fim. A mudança foi radical. Quem está me entendendo diz amém. Então a primeira coisa que Jesus fez com esse homem foi pacificar a sua alma. Quando os demônios saíram, ele ficou em paz. O encontro com Cristo, ele pacifica a nossa alma. Então olhe para cá, não corra de um lado para o outro, não. Eu sei, nós temos deficiências orgânicas que nós devemos, vez ou outra, tomar remédios para dormir, para alguma coisa. Sim, eu sei, nós temos deficiências orgânicas, falta disso, falta daquilo. É normal tomar os remédios, mas olhe para cá, não torne-se escravo. Não torne-se escravo das circunstâncias da vida. Não torne-se escravo das coisas que não estão sob seu alcance. Eclesiastes capítulo 9, Salomão diz, tudo que está na sua mão para fazer, faça, conforme as tuas forças. Mas o que não está? O que não está? O que é que nós vamos fazer? Quando você passa por um processo de qualquer tipo de transtorno emocional, quem está comigo aí diz amém. Você não se livra dele, não. A não ser que seja um milagre de Deus. Se não, ele vai ser o seu espinho na carne. Posso ouvir um amém? Quem é ansioso? Levanta a mão aí. Quem é ansioso? Aí quem não levantou vai ficar ansioso porque não respondeu. Esse menino sempre foi causa de ansiedade para mim. Meus filhos. Estava um dia, esse menino inventou de ir para Rondônia. Pequenininho ainda, foi para Rondônia. O mais longe que tinha ido era para Mossoró. E aqui, ó, os meus filhos sempre estiveram aqui, ó, embaixo do sovaco. Um dia, um belo dia, já estava lá, eu dormindo, Denis, eu dormindo.
Acordo, salto de 2 da manhã, ela nem viu. E se Natan precisar ser socorrido? E se precisar levar no médico? E eu estou a 5.000 quilômetros de distância. Como é que vai ser? Como é que vai? O Espírito Santo me deu uma bordoada. Te aquieta. Te aquieta. Quem está me entendendo aí diz amém. Amém. Se não for Jesus, desligue. Esqueci ligado, viu, irmão? Eu vou até ver o meu também, viu, irmão? Amém. As coisas que não estão sob o nosso domínio, temos que deixar ir. Paz é confiança. Olhe para cá, guarde isso no seu coração. Paz é confiança em Deus. Por isso que Davi diz: deito e logo durmo, porque eu sei que o Senhor está comigo. A segunda coisa que o Senhor faz na vida que o encontro faz na vida desse homem, olhe para cá, é restituir a dignidade. O encontro com Cristo restitui a dignidade. Sabe por quê? Porque o diabo quer ver você na sarjeta. O diabo quer ver você destruído. O diabo quer ver você humilhado. E todas as ferramentas que estão ao alcance dele para fazer isso, ele vai fazer. A história, o livro poético de Jó, fala exatamente isso. Ele desafia o Senhor e diz assim: não, mas se ele perder as coisas que ele tem, ele vai blasfemar contra o Senhor. Enquanto Deus, olhe para cá, deu margem para que o diabo, de alguma maneira, fosse contra Jó, ele fez o que podia para humilhar Jó. Jó está sob cinzas, despido, raspando as feridas com cacos de barro, humilhado. E é isso que o inimigo deseja fazer. O texto sagrado diz que esse homem estava nu, andando no meio dos sepulcros, gritando dia e noite. Quando você vê na Bíblia que as vestes foram retiradas, cinja os lombos, roupa é sinal de dignidade. Quando você vê que Noé embebedou-se e viram a nudez de Noé, olhe para cá, a Bíblia está falando de indignidades. Quando o texto sagrado diz que ele estava nu, ele estava exposto como um animal. Exposto e humilhado como um animal. Por isso que Lucas faz questão de dizer que ele estava sentado e vestido aos pés de Jesus. Lucas capítulo 15, verso 16, a palavra do Senhor fala, eu não vou ler, o tempo está correndo. A palavra fala do filho pródigo. O filho pródigo que deixou a casa do pai foi para uma terra longínqua. E a palavra do Senhor diz que o dinheiro acabou. E quando o dinheiro acabou, adivinhe, os amigos foram embora, os relacionamentos tiveram seus vínculos quebrados, e ele estava pastoreando porcos. Caindo em si, Lucas diz, ele diz: voltarei para a casa do meu pai. Olhe para cá, qual é a primeira coisa a segunda, na verdade, qual é a segunda coisa que o pai faz quando vê o filho vindo de longe? Ele abraça o filho, dá um beijo e lhe dá novas roupas. Ele lhe dá novas sandálias e ele coloca o anel que tipifica uma nova aliança. Ou seja, filho, eu te dou dignidade. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor voltar, nós voaremos aos ares e com vestes brancas e resplandecentes. Sabe o que é isso? Dignidade. Deus restitui a dignidade daquele que ele se encontra. Porque o pecado estigmatiza. O pecado rouba a característica. Nós não estamos falando aqui, por mais que os evangelistas conhecessem a Cristo, olhe para cá, eles nem citam o nome desse homem. É o endemoniado de Gadara. É o maconheiro que mora na sua rua. É o cheirador de pó que mora perto de você. É a prostituta que mora em tal lugar. O pecado estigmatiza a pessoa e lhe rouba a identidade.
As pessoas se escondem de você. As pessoas escondem as coisas de você. As pessoas omitem as coisas de você. Porque o pecado estigmatiza, o pecado ele humilha, e o pecado ele afasta as pessoas de você. Quem está me entendendo até agora diz amém. Ele tentou roubar a dignidade de Jó. Ele tentou roubar a dignidade de Abraão. Minta, Abraão. Minta que você, senão o que vai acontecer aqui é que as pessoas vão desejar Sarai e vão matar você. Ele tentou roubar a dignidade de Davi. Quando nós falamos de Davi, olhe para cá, nós falamos de um servo do Senhor, devotado e leal, que aprendeu a adorar a Deus, independente das circunstâncias da vida. Mas Davi poderia ficar marcado como rei adúltero, como rei assassino. Por isso que no Salmo 51, Davi se joga aos pés do Senhor e diz: Senhor, pequei contra ti somente pequei, me perdoe, não afaste de mim o teu espírito e nem me lance para fora da tua presença. Aleluia! Ele quer roubar a dignidade, mas quando você se encontra, Deus restitui a sua dignidade. Por isso que famílias que estão acabando por causa do álcool, quando a pessoa encontra Jesus, ele repõe a dignidade familiar, ele restitui a dignidade na família, ele restitui a autoridade do pai, ele restitui a autoridade da mãe. Quem está me entendendo diz amém. Tanto que, quando ele encontra esse homem, ele está sem família, ele foi expulso de casa, ele não tem vínculo. Os vínculos dele foram quebrados. Veja o que ele diz no verso de número 39. O endemoniado diz assim: eu quero ir com o Senhor. Eles entraram no barco, nós queremos ir com o Senhor, eu quero ir com vocês. O Senhor fez algo por mim. O que é que Jesus disse? Não, volte para quem? Volte para os seus. Eu restituo sua dignidade. Você foi expulso porque não tinha dignidade. Eu restituo a sua dignidade. Volte agora para os seus e mostre o que Deus fez na sua vida. Aleluia. Pode dar glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Recupera o espaço. Recupera o vínculo. Depois de um banho de graça, irmãos, até os miseráveis sentam na mesa do rei. Depois que o Senhor nos dá um banho de graça, olhe para cá, até aqueles que não são dignos têm a sua dignidade restituída e você se senta na mesa do rei. Aleluia. 2 Samuel capítulo 9, versículo 6, o texto sagrado diz que Davi queria restituir a dignidade à casa de Saul. Na verdade, à casa de Jonathan. E perguntam: tem alguém aí? Aí chega alguém e diz assim: tem um, mas é aleijado dos pés, mora lá em Lodebar. Como é o nome dele? Mefibosete. É aleijado, coxo, mora numa cidade abandonada. Davi diga: traga ele. Traga ele, porque a partir de hoje, até meu último dia de vida, ele sentará à mesa junto comigo e meus filhos. Davi restituiu a dignidade, e o símbolo do rei, restituindo dignidade a quem é indigno, é a figura do pai, restaurando a nossa dignidade diante da sociedade, e sobretudo diante dele. Quem está me entendendo aí diz amém. Volte para os seus. Você agora tem moral para falar com os seus. Você agora tem autoridade para falar aos seus, porque eu restituo a sua dignidade. Quem me entende diz amém. Por fim, mas não menos importante, o encontro que pacifica a alma, o encontro que restitui a dignidade, é o encontro que dá sentido à vida. Marcos capítulo 5, o texto diz, Marcos 5:5, andava de dia e de noite vagando por entre os sepulcros e entre os montes, ferindo-se com pedras, de dia e de noite. De dia e de noite. Uma vida sem sentido. Uma vida sem propósito. Já no capítulo 19, versículo 19 e 20, também no Evangelho de Marcos, Jesus diz: volte para casa, volte para os seus.
Anuncie o que o Senhor fez e como teve compaixão de você. Versículo 20 do capítulo 5 de Marcos. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus fizera, e todos se admiraram. O cara que vagava de dia e de noite sem propósito, tornou-se um missionário. Falou aos seus. Os seus é a sua família. Irmão, uma vida sem sentido. Uma vida que você acorda, passa o dia e dorme. O que é que você vai fazer no outro dia? Acorda, passa o dia e dorme. Sem sentido. Vazia. Martin Luther King Jr. dizia que se você não tem uma coisa pela qual vale a pena morrer, significa que não vale a pena viver. Qual é o nosso propósito? É viver, correr, pagar as contas, criar os filhos e morrer? É isso? Então não vale a pena fazer nada. Vou me escorar por um canto aí, pegar um Bolsa Família, um Bolsa não sei o quê, e seguir o fluxo. Você acha que é isso? A vida é isso? É não. A vida não é só o financeiro e o material. A vida precisa de um propósito. E o encontro com Cristo dá um propósito de vida. Nós éramos perdidos. Quem está comigo nessa história aí diz amém. Nós éramos perdidos. Alguns de nós trocavam o dia pela noite. Alguns de nós já não via mais as cores da vida. A vida era cinzenta. Amanhecíamos por necessidade, levantávamos por obrigação. Mas o encontro com Cristo colocou cores em todas as circunstâncias da vida. Pintou os relacionamentos, aqueceu nossos corações, deu uma direção para a nossa existência. Deu sentido para aquilo que eu vivo. Quem está comigo diz amém. Por que é que eu estou vivo? Porque eu vivo. Eu vivo para marcar. Eu vivo para deixar um legado. Eu vivo para marcar pessoas com aquilo que Jesus fez na minha vida. Pessoas cruzam a nossa história todos os dias. Quem está me entendendo aí diz amém. Aleluia. Veja, se ele não tivesse encontrado com Jesus, se esse homem não tivesse se encontrado com Jesus naquele dia, olhe para cá, o que seria dele? Ele morreria naqueles sepulcros, de velho ou assassinado. Ele morreria uma vida sem sentido. Olhe para cá, e para ele seria até uma dádiva morrer. Mas o encontro com Jesus muda radicalmente a trajetória da vida dessa pessoa. Eu já estive morto e solitário. O Senhor me deu uma família. Eu já estive vazio e sem sentido. O Senhor aqueceu o meu coração. Aleluia. Quantas vezes eu saía cedinho na porta da minha casa, a casa que a gente morava em Mossoró, é uma casa que tem um gramadinho assim na frente. Fui inventar de botar grama, deu formiga, foi uma desgraça. Mas tinha uma graminha, eu gostava dessa graminha. Pegava o violãozinho com a pastinha. Quantas vezes nós fizemos isso? Nós dois. Vendo o sol nascer e cantando: quero ser como criança, te amar pelo que és. Errava as notas, parava, ela ria. Toda vez que for parar, eu tenho que mudar de nota, você tem que parar. Eu disse, é isso mesmo, é o que eu tenho. As coisas pequenas das quais o Senhor deu sentido. Se não tivesse Jesus na minha vida, eu não estaria aqui. Minha vida só faz sentido porque no dia 30 de novembro de 1999, eu entrei e entreguei meu coração a Jesus, e Ele me recebeu como seu Senhor e como seu Salvador. E o mundo mudou de cores daquele dia para mim. Ele pacificou a minha mente, Ele me deu dignidade, Ele deu sentido na vida.
Aí eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Uma vida sem sentido é uma vida vazia. É uma vida jogada pelo vento, que vai de lá para cá e que se acaba tudo. Aí talvez você diga: não, mas é o diabo. O diabo, ele está fazendo tudo isso na minha vida. Eu já quero convidar o louvor para vir caminhando aqui. Mas eu recebi uma história, o André me mandou uma história, o André, meu filho, me mandou uma história, que há muito tempo eu estava esquecido. E a história, olha para cá, é uma fábula, viu? Fábula é uma historinha, que não é só para você conhecer. Quem está me entendendo aí diz amém. Amém. E a história diz o seguinte: tinha um cavalo amarrado em uma árvore. E o diabo veio, soltou o cavalo que estava amarrado. O cavalo veio, pulou uma cerca e começou a comer o alimento que tinha sido plantado ali na fazenda, as hortaliças que estavam no chão. O dono da fazenda, indignado, pegou uma espingarda e matou o cavalo. O dono do cavalo ficou sabendo disso, armou-se de uma espingarda, foi lá e matou o dono da fazenda. A mulher do fazendeiro ficou sabendo, pegou um machado e matou o homem do cavalo. A esposa ficou sabendo, veio com uma faca e matou a mulher do dono da fazenda. O filho do fazendeiro ficou sabendo, veio e matou a mulher que não tinha filhos. A comunidade se revoltou, a comunidade ficou indignada, se juntaram, foram na fazenda, mataram o menino e queimaram a fazenda. Quando Deus olhou para eles e disse: o que foi que vocês fizeram? Eles disseram: foi o diabo que fez tudo isso. O diabo disse: não, eu só soltei o cavalo. Quantas vezes nós culpamos o diabo pelas misérias que nós construímos? Quantas vezes nós culpamos o diabo de coisas que nós podemos sair, nós podemos evitar, nós podemos vencer? Para que ficar sofrendo? Para que deixar o preconceito, dizer: eu não vou jamais ser crente, eu jamais estarei na igreja com esse povo? Para que viver essa vida e viver culpando o diabo? Não vai servir de nada, não vai mudar nada. Viver culpando o diabo, viver culpando os outros, olha para cá, já vou encerrar, não vai mudar nada. Só tem um jeito de mudar, só tem um jeito de realmente mudar: é entregar a sua vida a Jesus. Se você tiver um encontro com Cristo hoje, o seu coração sairá daqui em paz. O Senhor restituirá a sua dignidade. Tudo que você perdeu, Ele vai restituir. Os vínculos que você rompeu, Ele vai refazer. E Ele dará a você a dignidade que um dia você sonhou. E por fim, se você tiver esse encontro com Ele hoje, o Senhor dará sentido à sua existência. O vazio que você sente é o vazio que tem o tamanho e a forma de Deus. Portanto, ele só será preenchido com a presença de Deus.